Marcos capítulo 4, irmãos, você já conhece a palavra porque ela é conhecida, e que bom que ela é conhecida, né? Que você já leu, já releu, escutou uma pregação, pregadores. Essa palavra aqui é muito importante que você entenda, né, o verdadeiro significado. Isso aqui era uma parábola. Jesus estava ali no meio de uma multidão, e aquela multidão toda vinha até Jesus para aprender, para conhecer, para ouvir, porque só se ouvia a voz, aliás, só se ouvia sobre vitória através da palavra de Jesus. Hoje não pode ser diferente. Hoje você tem que tapar os ouvidos para as coisas aí fora, e senão você vai ficar para trás, você vai ficar derrotado. Por quê? Porque você não tem que ficar olhando o que os outros falam, o mundo, a voz da doença, a voz da enfermidade, a voz da miséria, a voz da luta. Você tem que ouvir a voz de Jesus. É essa que vai te fazer vencedor, é essa que vai te fazer vencedora. Não tem outra voz, né? O fulano é o homem mais sábio da face da terra. Não, o mais sábio da terra foi Jesus, o mais sábio é Jesus, e o mais sábio sempre vai ser Jesus. Por quê? Porque ele tem as palavras certas. É para cura, para libertação, para poder, para autoridade, para tudo. Pastor, eu estou querendo vencer na vida. Ouça Jesus. Você só precisa ouvir Ele que é o Senhor de todas as coisas, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1, diz assim, outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e a ele ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou ele e assentou-se num barco sobre o mar, né? E toda a multidão permaneceu em terra junto ao mar, e lhes ensinava por parábola muitas coisas, e lhes dizia em sua doutrina, né? Ele falava do que era necessário. Ele está falando, pastor, ele falava, quer dizer que ele falou no passado e hoje ele não fala mais? Não. Nunca pense nisso, nunca pense isso. Por quê? Porque Deus falava no passado, fala hoje e vai falar eternamente, vai falar no futuro, vai falar, né, para mim, para você sempre, né? Aqui ou na eternidade, é a palavra dele. Então ele ensinava. Primeiro passo, você tem que ser humilde para aprender. Eu não sei se você tem 15 anos, 20, 35, 70, 90, 150 anos, eu não sei. Mas você tem que ser humilde. Não adianta você ficar olhando o tempo de vida. Eu já tenho um tempo de vida, pastor. Porque a vida vai nos tornando a mim e a você uma pessoa dura, né? De tanto sofrimento, luta, paulada, pancada, perseguição, é coisa contrária, negativa, é o Covid, é o Covid-19, é o 20, é o 25, é o 32. Mas isso aqui eu tenho que entender, que não é isso que não pode ser isso que vai me atrapalhar de entender a palavra, né? Então eu preciso ir. Eu não sei o que você precisa, se uma cura, libertação, prosperidade, seja o que for, mas o único que pode te ensinar é Jesus pela palavra. Ele diz que ele é a palavra, ele é o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós, né? Se tornou carne, habitou entre nós. João capítulo 1 fala isso. Mas aqui você tem que aprender, eu tenho que aprender, você tem que aprender, e aqui a humildade para a gente aprender com Jesus é o primeiro passo. Humildade não é a gente ser privado de bênçãos ou viver privado de coisas financeiras, de roupa boa, de casa, de comida. Pastor, eu sou uma pessoa humilde. Não, isso não é humildade não, isso aí é falta de entendimento. Falta de entendimento faz a gente viver privado das coisas. É o que acontece com a palavra, e a palavra diz isso. Então nós somos privados das coisas por causa das nossas decisões erradas. Mas quando eu me torno humilde, manso, querendo aprender, querendo ouvir a palavra, vencendo um dia de chuva, por exemplo, para vir para a igreja, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, e essa pandemia está assustando pessoas, né? Alguns estão aí fora apavorados. Você veio para a igreja, cada um faz aquilo que a fé, que ele tem fé para fazer.
fazer besteira, né? Mas ele está dizendo que esses homens aqui vinham, essa multidão vinha até Jesus para ouvir a sua doutrina, ou sobre a sua doutrina. Você vem para a igreja não é para ver o pastor, não. Você vem para a igreja não é para perder o seu tempo, muito menos. Você vem para a igreja para ouvir a palavra de vida, de vitória, né? E aí você consegue entendendo e vai aceitando o que a palavra fala. Esquece, pastor, agora é a palavra de Deus, agora é Jesus, estamos falando de Jesus, né? E aí todos que iam até Jesus iam para conhecer a doutrina de Jesus. O que era a doutrina? O meio de vida, o jeito que ele falava, como ele falava. Irmãos, vamos falar a verdade. O que o crente aí fora hoje, ou a pessoa que diz que é crente, está falando aí fora? Não é a palavra. Às vezes você se encontra com alguns crentes aí, servos de Deus, você vê eles falando outra coisa, e falando da luta, da dificuldade, falando mal de político. Você já viu crente falando mal de político? Que coisa feia, né? Não só de político, mas julgando o outro, falando mal do outro. É porque fulano tem que morrer. Você já viu um crente falando um negócio desse? Não é estranho? Para mim soa muito estranho ouvir um crente dizendo: tem que morrer mesmo, pastor, tem que morrer. Aí eu paro e fico pensando: nossa, mas aonde Jesus falou isso na palavra, né? Um dia Jesus estava irado com Pedro, olhou para o Pedro e falou: Pedro, você tem que morrer, seu praga. Você vai morrer porque você é rebelde. Ele nunca falou isso. Ele tinha uma paciência. Claro, tudo isso é virtude de Deus, tudo isso é poder de Deus. Ele nunca desejou a mulher pega em adultério, a mulher lá da prostituição lá, né? Trouxeram aquela mulher até Jesus e Jesus disse: é isso mesmo, tem que matar essa adúltera. Onde já se viu uma coisa dessa? Uma mulher adulterando, tem que matar mesmo. Vamos pôr no paredão e vamos apedrejar. Não foi isso que Jesus falou, não é? É ou não é verdade? Não, ele disse, ele teve paciência, começou a riscar ali o chão, né, a terra e tal, e vai. E aí quando ele levantou, ele disse: olha, se vocês não têm pecado, quem não tem pecado aqui, quem não erra aqui, vocês são perfeitos, então atirem as pedras nela, ué. Vocês são perfeitos, vocês já fizeram um julgamento? Ah, foi um para lá, outro para cá, outro para lá, outro... Peraí, Jesus nunca condenou ninguém e ainda não está condenando. Ele está ensinando. Eu não quero aprender, pastor. Não, aí já é problema seu. Não é verdade? Mas ele continua ensinando. Quem quer aprender, ele continua ensinando. E aí, eu vou um pouquinho mais adiante, versículo 3. Ouvi, ou seja, escute-me, eis que o semeador saiu a semear. Deixa eu te mostrar aqui que quando eu falo dessa parábola, eu sempre digo para as pessoas não perderem o verdadeiro sentido do evangelho ou da parábola que ele está ensinando. Quando Jesus está dizendo aqui, eis que o semeador saiu a semear. Essa parábola está em Mateus capítulo 13 também, é repetida em Lucas capítulo 8 também, né? E diz assim, versículo 4: e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a devoraram. A semente semeada é o evangelho, é isso que eu sempre peço para as pessoas não esquecerem. Jesus está falando do evangelho semeado, né? O evangelho que é plantado, o evangelho que é apresentado. Meu irmão, quem tem que apresentar esse evangelho hoje? É eu e você. Nós temos as dificuldades? Temos. As lutas também. Mas eu tenho que apresentar para a luta, para a dificuldade, para o problema, para o diabo, para os principados, potestades, hóstias malignas, eu tenho que apresentar o evangelho. Eu posso ser um crente de carteirinha, eu posso ser um visitante de igreja, eu posso ser uma pessoa que acho que sou de Deus, mas se eu não apresentar o evangelho para aquela situação, não tem como Deus operar. Pastor, Deus pode curar uma pessoa que fica reclamando?
Não. Pastor, Deus pode prosperar uma pessoa que vive se lamentando? Não. Pastor, Deus pode socorrer um aflito que não quer ser socorrido? Não. Não existe isso. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara e a doutrina de Jesus é essa. A doutrina que Jesus pregava lá sentado com a multidão, aquela multidão, você viu ali no versículo 1, versículo 2, Jesus ensinava. O que é a palavra hoje, pastor? Qual é o poder da palavra hoje? É ensinar a mim e a você. E após aprender a palavra, o que nós vamos fazer? Pastor, eu já conheço a palavra, mas não pratica, não determina, não fala, não planta, não exige, não usa o evangelho. O nome de Jesus é poderoso, mas se eu não usar, e se eu não declarar, e se eu não determinar, e se eu não confessar o nome dele, eu não tenho parte com ele. Se eu não comer do corpo dele, se eu não comer da palavra, se eu não beber do cálice, se eu não beber do sangue, como diz a palavra, esse versículo aqui não é usado só para a Santa Ceia. Todo aquele que come do meu corpo e bebe do meu cálice, esse tem parte comigo. Todo aquele que não come e não bebe comigo não tem parte. Então, é só para a Santa Ceia, pastor? Não. É para que todos os dias eu coma da palavra, e eu me alimentando da palavra, saciado da palavra, aí eu vou fazer a obra de Deus. Se eu tiver com fome, como é que eu vou ajudar quem está com fome? Não tem como. Se eu estou com sede, como é que eu vou ajudar quem tem sede? Não tem como. Primeiro eu preciso experimentar para poder estar bem alimentado, e vamos falar a verdade, tem que estar bem alimentado para poder fazer também. Então ele está dizendo, o evangelho, a semente semeada, versículo 4, né? E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a devoraram. A semente é o evangelho. Semear a semente é semear o evangelho. E as aves, pastor, que está escrito aí, as aves do céu, representam Satanás e os seus poderes demoníacos. Qual é a vontade do inimigo? É roubar de você o que você recebe da palavra. É roubar de você a palavra. Nós não temos, como eu disse, igual a irmã Rosinha hoje lembrou, né, da pregação de domingo, de não ferir a rocha, né? O Moisés feriu a rocha. Por quê? Porque o próprio Deus disse, porquanto não crestes em mim, porque eu não creio, eu estou ferindo. Porque eu não creio, eu estou maltratando pessoas. Porque eu não creio, porque eu não entendo, porque eu não recebo, eu estou golpeando a rocha. Mas não era para golpear, era para falar. Deus falou para Moisés, você vai falar com a rocha e ela vai soltar água, vai liberar água, vai produzir água e ela vai... Mas Senhor, não tem como tirar água da rocha. Tem, se você crê em mim. Se você não crê, você vai chegar lá e vai começar a dar pancada na rocha, achando que é na base da pancada. Não é na base da pancada. Não é na falta de educação. Não é na falta de respeito. Não é com palavrão. Não é com xingos. Não é com choro. Não é com murmuração. Não é com reclamação que se recebe alguma coisa de Deus. Ontem mesmo teve um caso. Uma pessoa agiu de falta de educação, falta de respeito. Uma pessoa que diz que é de Deus, mas tem uma língua afiada que maltrata pessoas. E eu não preciso fazer isso. Pastor, os irmãos precisam de uma palavra mais dura. Precisa da palavra de Deus, né? Pastor, os obreiros, tem que corrigir os obreiros. Eu tenho que dar a palavra. Quem vai corrigir é Jesus. Se querem ser corrigidos ou não querem, isso não é problema meu, não. Eu tenho que pregar a palavra, eu vou pregando. Quem vai tocar é Deus, não sou eu. E aí ele diz o que mais? Então, semear o evangelho. Semear a semente é semear o evangelho. As aves representam Satanás e os seus poderes demoníacos. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou.
eu marquei aqui: muitos começam em Cristo, mas não duram por muito tempo. E isso refuta completamente a doutrina não bíblica da segurança eterna e incondicional. Não é uma coisa duradoura, não é uma coisa que cria raiz. É aquela pessoa que escuta e fica: ai, pastor, eu estou esperando Deus operar. Ué, mas peraí, Ele te deu a palavra para quê? Se é você quem tem que operar o evangelho, se é você quem tem que plantar, você olha para o teu esposo e diz: meu esposo vai se converter em nome de Jesus. Não é porque eu vou ficar falando, mas é porque Deus vai falar com ele. Aí Deus vai operar. Pastor, aí tem que ter paciência, né? Bastante. Pastor, aí tem que ter perseverança. Muita. Ah, pastor, mas aí tem que confiar em Deus, né? Ah, tem. Ah, mas aí, pastor, ele tem que esperar. Tem que esperar. É tudo que Jesus fez, eu tenho que fazer também. Jesus deu a palavra para aquela mulher pega em adultério. E aí depois ela nunca mais adulterou. Teve paciência. Todo mundo queria apedrejar. Jesus disse: não, quem não tem pecado, Jesus poderia apedrejar, porque ele não tinha pecado. Mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não vou atirar nada, então vocês que resolvem. E aí, no versículo 7, e a outra parte da semente caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos o sufocam. Você tem que entender o seguinte: nós estamos plantando o evangelho, mas também tem o joio. Tem o trigo que você planta, mas também tem o joio que o diabo planta. E aí nós precisamos entender, né, o que nós estamos plantando. E, claro, o inimigo também tem plantado. Ele planta a ignorância, ele planta a dureza no coração daquele que você está evangelizando, ele planta mentira. Ele planta, tudo isso é coisa que ele planta, é a palavra de Deus. Assim como o semeador saiu a semear, a semente também teve as suas dificuldades. O evangelho pregado também tem o seu tempo, as suas dificuldades, os seus nãos, né? Vamos para a igreja, fulano? Não vou não. Vamos orar? Não quero saber. Vamos buscar Deus? Não quero saber. Mas você tem que ser o semeador que vai continuar semeando a palavra. Pastor, isso dá muito trabalho. Dá. Mas não tem outra saída. É o que a palavra fala, né? Caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, os espinhos também crescem, né? Os espinhos também crescem no meio da semente do evangelho. E a sufocaram, as preocupações dessa vida, né? E não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que nasceu e cresceu, e um produziu 30, o outro 60 e o outro 100, né? Olha que coisa bonita, né? Então lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus vai continuar pregando, ensinando, mostrando que um semeador, aqui ele está falando da semente, a semente é o evangelho. O evangelho é a semente. Você já tem a semente. Agora você vai fazer o que com a semente? Ah, pastor, eu vou colocar num saquinho, guardar numa gaveta e esperar Deus operar. Ih, mas não entendeu nada. Não é isso que a palavra diz. A semente, Jesus tinha a semente. A mesma dificuldade que você tem para pregar o evangelho, Jesus também teve. A mesma resistência que você tem na sua casa, tem na sua vida, tem nos seus familiares, Jesus também teve. Não, pastor, Jesus era aceito 100%. Ah, todo mundo que estava ali, pastor, olhava para Jesus e já se caía prostrado. Ó, mestre, ó, Senhor, nós estamos aqui, vamos te servir, vamos te seguir, glória a Deus. Não. Tinha também as pedras no sapato. Quem tem pedra no sapato, levanta a mão. Ah, vocês não têm, não? É só eu, né? Nós temos pedra no sapato? Temos. Pastor, pensa numa... Mas é aí que está. Eu preciso entender que o evangelho é mais poderoso do que qualquer coisa nessa terra. Ele é mais poderoso do que R$1 bilhão. Ele é mais poderoso do que o melhor remédio dessa terra.
Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Eu preciso ter essa visão. E como Ele é poderoso, é algo precioso, é um tesouro, eu preciso usufruir dele, plantar ele. Eu preciso declarar o Evangelho. Não adianta eu ser uma pessoa bem-sucedida ou dizer que sou isso, sou aquilo. Se eu não plantar o Evangelho, não nasce nada, não brota nada, não cresce nada e muito menos não vai ter colheita nunca. Jesus também encontrou essas pessoas, os espinhos pelo caminho. Jesus encontrou as pessoas que não tinham terra profunda, que não estavam bem plantadas. Jesus encontrou tudo isso. Isso aqui não é novidade nenhuma para Jesus. É essa dificuldade que você passa dentro de casa para convencer alguém, se bem que a gente não convence ninguém, na verdade, quem convence é o Espírito Santo, mas essa dificuldade que nós encontramos em pregar, Jesus também encontrou. Só que aí vem a diferença. Ele nunca desistiu, ele continuou, ele foi pregando, ele orava, ainda que o diabo mostrasse para ele o deserto, ele dizia: não, isso aí não é nada disso não, isso aí eu creio em Deus, foi Deus que me mandou. Ele diz pela sua palavra que ele me fez filho dele. Nós lemos isso semana passada, acho que domingo passado, semana passada. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus. Você é um filho de Deus. Você não é um filho da Maria, o filho do João, o filho do Joaquim. Não. Você é um filho de Deus, né? Teu pai, tua mãe foram lá ferramentas usadas para te trazer sobre a terra. Mas o filho, aliás, o teu pai é Deus. Não tem ninguém igual a esse não. E aí o Evangelho, o semeador saiu a semear. Mas não se esqueça, existem as aves do céu que tentam impedir o crescimento dessa semente. Existem as aves do céu tentando roubar. Qual é o papel do diabo? Matar, roubar e destruir. O que ele quer roubar. Qual é o principal, o bem mais precioso que você tem que o diabo quer roubar? A palavra, o Evangelho. Ele quer roubar o Evangelho que eu recebo de Deus. Ele quer roubar as palavras que você recebe. Como é que ele consegue roubar, pastor? É aquela pessoa que vem para a igreja, escuta a palavra, chega em casa e faz totalmente diferente. O diabo roubou dela a palavra. Ela vem, escuta a palavra, ouve, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, está dizendo que tem que amar o próximo. E às vezes a gente fala de amar o próximo, a gente acha que é o estranho. Não, amar o próximo é aquele que dorme com você, que é o teu esposo, que é a tua esposa, que é o teu filho, que está na mesma casa, debaixo do mesmo teto. É aquele lá que nós vamos ter que amar. Pastor, mas aquele lá é cabeça dura. Pois é, eu sei que é, mas eu tenho que amar. É fácil, pastor? Não estou falando de facilidade. Ele está dizendo que aonde é semeado a semente, o Evangelho, também é semeado o espinho. E não é Deus quem semeia. Lembra da parábola do joio e do trigo? Deus foi lá, o semeador foi e semeou o trigo. Aí veio Satanás, quando o pessoal estava lá dormindo, descansando, veio o diabo e plantou junto o joio. Nós temos nessa terra a semente, mas também não se iluda, nós temos também o joio, né? Quer ser plantado junto com a gente. O inimigo quer colocar junto, quer colocar divisão dentro de casa, quer colocar divisão no trabalho, quer colocar divisão na nossa cabeça. Não, você está indo para a igreja, mas isso é besteira, você está perdendo o teu tempo, isso aí não vai resolver teu problema não. Quem é que está plantando isso? É Deus? Quem é que está dizendo isso? É Deus? Não, é o diabo. E ele está dizendo que o semeador saiu a semear. E a semente que o semeador semeou foi o Evangelho. Essa é a parábola de Jesus. Essa era a doutrina. Isso aqui era a doutrina de Jesus. Ele ensinando que o semeador saiu a semear. Qual era a semente? O Evangelho. Mas também as aves do céu estavam ali olhando, né? Onde semeava para elas poderem roubar. Isso é a parábola do semeador aqui, do Marcos 4, no Mateus, Marcos 4 fala isso. A palavra de Deus está sendo semeada. Agora, logo após o culto, vem o quê? Vem o diabo tentando roubar.
dizendo, não é nada disso não. Talvez você venha para a igreja e você diz assim, pastor, eu cheguei aqui sentindo uma dor aqui do lado. E eu vim, orei, busquei, ouvi a voz de Deus, mas talvez você sai dessa igreja ainda com essa dor do lado. Pastor, isso é inaceitável. Não é inaceitável não, é assim que acontece às vezes. Em alguns casos é. Talvez a nossa fé, talvez o nosso entendimento demorou um pouquinho mais para entender, talvez a gente foi um pouquinho lento na questão, demorou um pouquinho, a dor continuou. Só que aí quando você sai da porta para fora da igreja, ou quando você sai de uma oração, aí que está. O diabo está ao derredor tentando te roubar aquilo que você recebeu. Se você aceitar a conversa furada dele, a dor continua. Se você repreender e disser, eu já orei, eu já determinei, esse mal não vai ficar, em nome de Jesus. Eu acabei de escutar a palavra. Pastor, foi até chegar ali no estacionamento da igreja. A hora que eu saí da porta, dei 5 passos, sumiu. Aquela dor foi embora. Olha, pastor, eu glorifiquei a Deus aqui. Quase que eu voltei até para dizer, pastor, eu queria contar um testemunho. Eu vim para a igreja, sentei, escutei a palavra, ouvi a pregação, mas quando eu estava indo embora, saí da porta para fora, o diabo veio com um pensamento. Isso aí não funcionou não. Está vendo como não funciona? Está vendo como você está perdendo o teu tempo? Pastor, eu repreendi, dei 5 passos, aquele mal sumiu, como se arrancasse com a mão. Eu fui embora para casa contente, feliz, agradecendo Jesus. É assim. Não, pastor, não é assim não. É assim que funciona. Às vezes é assim. Às vezes não, às vezes você está aqui dentro da igreja, na hora a oração forte, Deus, em nome de Jesus, sai, foi embora. Pastor, glória a Deus, fui curado. Mas às vezes um pouquinho mais. Às vezes até lá na divisa lá do estacionamento da igreja com a rua. Pastor, às vezes um pouquinho mais. Eu entrei no ônibus, peguei o Uber, fui para casa, desci. A hora que eu cheguei no portão de casa, mas pastor, eu fui repreendendo. Eu disse, a semente já foi semeada. A semente já foi semeada. Deus é o semeador, o evangelho é a semente, ela já foi plantada. Eu não aceito outra coisa. Eu aceito exatamente como foi pregado. Não porque o pastor, mas porque a palavra. E eu não aceito outra coisa. Pastor, quando eu desci do Uber, paguei o Uber, quando eu desci, sumiu aquela dor. Às vezes um pouquinho mais, você entrou, você teve que dobrar os joelhos em casa de novo. Pastor, eu concordei com a mesma oração que foi feita na igreja. Eu concordei, eu não sei quanto tempo, mas quanto tempo for necessário, eu vou continuar semeando a semente, e eu não vou deixar as aves do céu roubarem a minha semente, que é o evangelho. Pronto, essa é a palavra. Amém? É isso que Jesus quer para a sua vida. Se você permanecer na palavra, se a palavra de Deus permanecer em você, você vai pedir qualquer coisa e Deus vai te abençoar. É o que diz a palavra de Deus no livro de João. Se vós permanecerdes nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, você está feito na vida, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé que eu quero orar com você. Essa é a palavra que eu tinha para te dar e Jesus já te abençoou, e agora é hora de fazer a oração, mas não vai ser bobinho não, sair da porta para fora, você que sair da sua casa para ir trabalhar, e aí vem aquele pensamento, tá vendo? Não adiantou. Mas se a nossa fé não consegue vencer nenhum mau pensamento, quem diz que nós vamos vencer o inferno? Tem que vencer o mau pensamento. Pastor, veio aquele pensamento negativo, veio aquele pensamento de morte, veio aquele pensamento estranho. Eu falei, está amarrado, Satanás, eu não aceito esse pensamento. Não foi Deus quem quis assim, que fez assim, eu não aceito, está amarrado. Eu te repreendo, pega tua força e vai embora. Aí você, naquela hora, você some aquele pensamento como se fosse uma nuvem negra, e aquela nuvem negra foi lá para o quinto dos infernos. Aí você... Pastor, veio uma luz, uma claridade, glória a Deus, fiquei feliz, meu coração se alegrou, e aí Deus fez a obra. Se não repreendermos, nós não vamos receber nada.